Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre 3 ótimos documentários brasileiros. Vamos ver mais detalhadamente sobre cada um desses 3 filmes. Roda a vinheta. O grito de um poeta quase indecifrável da música popular brasileira. Exibido no Festival É Tudo Verdade 2022, Belchior, apenas um coração selvagem, nos mostra por meio de depoimentos do próprio, ao longo de muitas entrevistas que concedeu ao longo de sua carreira, parte dessa trajetória do compositor, cantor, letrista, que usava sua música para falar sobre a vida, a juventude, sobre o cidadão comum sujeito à vida, não interessado em nenhuma teoria, com foco em ajudar e refletir. A fama, o sucesso, o sumiço também geram pensares, reflexões. O posicionamento dos artistas sobre as questões sociais também. Em um momento onde a cultura é diariamente ferida por um governo que não enxerga o poder da transformação da arte na vida das pessoas, sempre bom lembrarmos ou até mesmo conhecermos pessoas que, dentro do seu refletir, reproduziram a essência existencial de um Brasil atemporal. Nascido no norte do Ceará, um dos filhos de 23 irmãos, o mais bem-sucedido deles, foi para São Paulo viver da sua arte. Ele vivia o dia, ele vivia a noite, sem precisão na sua definição artística, que era uma grande soma de muitas de suas influências. Em cerca de 1h30 de projeção, por meio desse documentário, acompanhamos sua impactante chegada na música popular brasileira. Seu modo de pensar, caminhando para a morte, pensando em vencer sempre na vida. Pela dor e a incerteza, há como descobrir o poder da alegria? Dono de um pensar carismático sobre o que enxergava sobre a vida, refletia sobre ela, essa questão também da vida do nordestino na cidade grande, principalmente quando chegou em São Paulo para ganhar a vida no mundo das artes. Há um recorte do nordestino na visão de um homem que refletia a todo instante sobre sua origem, a religião como influência, o canto popular nas festas das cidades, o seu olhar sobre uma região, um povo, tudo que viu, leu, da poesia para a música. Afirmação de ideias e sentimentos dentro de um trabalho contemporâneo, atemporal e nordestino ao mesmo tempo, que era devoto de que homens não tinham raízes permanentes. Em alguns momentos do documentário, poemas e letras dos artistas são declamadas pelo ator cearense Silvério Pereira. Uma aventura cheia de romantismo, uma encarada como ofício, emergindo do underground, sua chegada na música com o ofício é guiada por um forte sentimento poético, além de referências como Luiz Gonzaga, o João do Vale, o Jackson do Pandeiro, o movimento da Tropicália, os Beatles e mais da música popular de sua época. Seus encontros com grandes nomes da música, como com a cantora Elis Regina, que gravou uma de suas maiores composições, como Nossos Pais, são mostrados rapidamente nesse projeto. O filme atravessa alguns detalhes de seu álbum mais consagrado, o Alucinação, lançado em meados da década de 70, e que de alguma forma inaugura a distância da maçante metáfora da época dentro de um discurso não claro, um trabalho de confronto com a realidade, onde não apenas os rapazes latino-americanos sem dinheiro no banco se sentiam representados, mas todos que de alguma forma enxergavam que para viver é necessária a resistência de seus sonhos e no que acreditam. Bocejos ou sonhos matinais? Delírio dentro de suas experiências com coisas reais? Participante de movimentos democráticos, Belchior, adepto do amar e o mudar, dava luz aos problemas da até então nova geração, dentro de um quase paradigma do que seria a básica ação de suportar o dia a dia sem comprometimento com o passado. A fórmula de buscar decifrar esse artista numa espécie de Belchior por Belchior é mais do que certeira. Você pode terminar esse documentário e querer sair correndo para conhecer as canções de Belchior, eternizadas no universo constante e radiante da música popular brasileira. Um belíssimo trabalho dos diretores Natália Dias e Camilo Cavalcante. E aí, pessoal, já viram esse documentário? Já ouviram falar? É um documentário impactante aí sobre um ícone da música popular brasileira. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí. Selecionado para a Mostra de Tiradentes em 2021, o documentário Todas as Melodias traça um pequeno recorte sobre a vida e algumas das canções de um dos maiores poetas musicais brasileiros,
o Luiz Melodia. Com roteiro e direção assinado pelo cineasta Mako Abojanra, o projeto, em apenas 90 minutos de projeção, consegue passar muitas emoções, algumas curiosidades e muitas certezas do talento desse artista criado no Morro do Estácio, que infelizmente faleceu no ano de 2017. Nesse bom trabalho, acompanhamos uma parte da trajetória de Luiz Carlos dos Santos, o Luiz Melodia, que cresceu no Morro do São Carlos, no Estácio, no Rio de Janeiro, e que desde criança roubava o violão do pai para começar a criar suas canções. Ele que teve suas canções imortalizadas por grandes artistas brasileiros, como a inesquecível canção Pérola Negra, na voz da grande Gal Costa. Sua esposa Jane Reis nos conta algumas curiosidades ao longo do documentário, que traz grande parte das incríveis canções que Melodia criou ao longo de várias décadas de carreira. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo, do passista da escola de samba, do bairro do Estácio. Dono de uma voz única e compositor de canções que falam muito sobre o próprio e o lugar onde nasceu para o mundo, Melodia foi pai, marido, criador de malabarismos musicais, alguns inclusive incompreensíveis até hoje. Tudo cruel, tudo sistema, é uma dor que não esconde seu papel. Durante o documentário, sabemos por Jane, sua esposa, relatos sobre preconceitos vividos por Luiz e como isso de alguma forma afetava o seu viver. A questão da paternidade também é um relato profundo. Conheceu o filho somente quando esse já tinha 10 anos. Todas as melodias é para os fãs e também para quem gosta de um bom e objetivo documentário, para aprender mais sobre um alguém tão especial. Quando o amor está quase mudo, sua voz nunca deixou de mostrar estar viva. E aí, pessoal, já viram esse documentário brasileiro, Todas as Melodias? Eu sou muito fã do Luiz Melodia. Eu tive a oportunidade de assistir alguns shows do Luiz Melodia, se eu não me engano 3 ou 4, aqui no Rio de Janeiro. E eu adorava, é um artista que mora no meu coração, tá sempre no meu telefone nas canções que eu escuto, né? Quando a gente sai de casa, vai pro trabalho, tô sempre escutando Luiz Melodia. Eu gosto pra caramba e eu gostei muito desse documentário e acho que é feito para os fãs e também para quem gosta de um bom e objetivo documentário, como eu falei. O que é a palavra dentro da canção? No início da década de 80, a ditadura emergia e as produções musicais em São Paulo, a origem do grupo que vamos conhecer ou redescobrir nesse documentário, se encontravam nos porões do Teatro Lira Paulistana. Com músicas declamadas, poesias sociais, reflexivas, sobre a vida em momentos de muitos na estrada, o grupo Rumo começava a surgir. Por meio de depoimento dos integrantes, as histórias, as ideias, o início, vamos conhecendo melhor esses sonhadores, quase teóricos, da música brasileira. Esse interessantíssimo documentário é dirigido pela dupla de cineastas, o Flávio Frederico e a Mariana Pamplona. O projeto tem vários méritos. Navega por assuntos importantes dentro de um cenário musical concorrido, em uma época que tocar nas rádios era uma vantagem, inclusive com uma análise bem profunda sobre essa questão. Havia uma falta de espaço nessas mesmas rádios, dominadas pelas táticas comerciais das gravadoras, e para um grupo tão inovador em sua proposta como o Rumo, o início da produção independente acabara sendo um caminho preponderante em sua jornada, mesmo que isso não significasse viver 100% da música, né? Esse era um grupo sem fins lucrativos. Eles buscavam viver de maneira livre, mais ou menos um paralelo com suas músicas, sem tom fixo, buscando quase o elemento na canção que caracterizava a linguagem. Talvez por não terem um lucro como foco principal, o agradar, tinham uma liberdade artística caminhando em cima da teoria e evolução da música brasileira. O início do grupo é muito bem explicado nesse documentário, com divertidos depoimentos de todos os seus integrantes, quase todos vivos até hoje. De peculiar, um exemplo são os debates sobre as canções, após inesquecíveis shows na FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, lá no início da carreira. De vez em quando buscavam simetrias em canções de outros, como em uma música de Noel Rosa, inclusive. Esse documentário é quase um grande aulão sobre o cenário da música brasileira em décadas passadas, e mais profundamente, de maneira simples e explicativa, navegamos pelos fundamentos da linguagem da música popular,
até da arte teatral, aliada a um humor que fazia um elo com os sambas dos anos 30. Muito prazer, Roma. Gostei de conhecer você. Esse documentário ele estreou lá no dia 1º de julho de 2021 e é um documentário que fala muito sobre a questão da música, né? Sobre o início da música brasileira, né? Principalmente os músicos mais independentes, né? Que não tinham grandes gravadoras. É um documentário muitíssimo interessante para quem curte todo o cenário musical e para quem, obviamente, curte um ótimo documentário. Não deixem de prestigiar os ótimos documentários brasileiros e muito documentário bom por aí. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.